Final do ano de 1892, um colega enviou a Freud uma jovem de quem tratava em virtude de uma rinite supurativa. Mais tarde verificou-se que a causa da tenacidade de seus transtornos era uma cárie do etimoide. A jovem o procurara por conta de novos sintomas que seu amigo médico não mais pôde tratar. Ela havia perdido completamente a percepção do olfato e era perseguida por uma ou duas sensações olfativas que muito a afligiam. Além de sentir-se deprimida, cansada, queixava-se de cabeça pesada e de falta de apetite e vigor. A jovem vivia como governanta na casa de um diretor de fábrica nos arredores de Viena. Inglesa, delicada, de pele clara e, exceto pela feição do nariz, era saudável. Suas primeiras comunicações confirmaram as indicações do médico. Sofria de abatimento do ânimo e fadiga. Era atormentada por sensações olfativas subjetivas e, como sintoma histérico, apresentava uma analgesia geral sem nenhuma perda de sensibilidade tátil. Em um exame grosseiro não revelou nenhuma restrição do campo de visão. O interior do nariz mostrava-se completamente analgésico e sem reflexos. Era sensível à pressão do toque, mas a percepção propriamente dita estava ausente, tanto para estímulos específicos como para outros como amônia ou ácido acético. Primeiramente, Freud considerou os sintomas histéricos como permanentes. O abatimento do ânimo era talvez o afeto concernente ao trauma, e devia ser possível encontrar uma vivência em que esses odores, agora tornados subjetivos, tivessem sido objetivos. Essa vivência tinha de ser o trauma, do qual era símbolo na lembrança as sensações olfativas recorrentes. Talvez fosse mais correto considerar as alucinações olfativas junto ao ânimo abatido, que as acompanhavam como equivalentes do ataque histérico. Sua natureza torna-as, com efeito, inadequadas ao papel de sintomas permanentes. Pouco importa, era indispensável, porém, que as sensações do olfato mostrassem que sua origem corresponde a um objeto bem definido. Me conte, senhorita, que tipo de cheiro a persegue com mais frequência? É com o cheiro de pudim queimado. É incomum que sensações olfativas sejam escolhidas como símbolos de lembranças de traumas, mas é evidente o motivo dessa escolha. A paciente está com rinite supurativa. É claro que as sensações olfativas dela estavam no primeiro plano de sua atenção. Me fale sobre as circunstâncias de sua vida. Então, na casa em que eu trabalho, eu cuido de duas crianças, a qual a mãe faleceu há uns 2 anos atrás por conta da doença. Ô céus, estou atrasada. Com licença, Sr. Freud. O que poderia ter sido uma sessão prolongou-se por várias, pois a doente só podia o visitar na hora de consulta, quando tinha pouco tempo para lhe dedicar, e como as suas obrigações não lhe permitiam fazer a longa viagem da fábrica até a casa de Freud com frequência. Uma única conversa se estendia por mais de uma semana. Assim eles interrompiam o diálogo no meio e retornavam-no na vez seguinte. Você se lembra quando exatamente surgiu o cheiro de pudim queimado? Ah, sim, claro, como o dia. Foi cerca de 2 meses, mais exato 2 dias antes do meu aniversário. Estava brincando de cozinhar com as crianças, quando recebi uma carta de minha mãe. Quis abri-la e lê-la. Mas as crianças não deixaram, tiraram da minha mão e foram guardar, dizendo que eu não poderia ler agora porque era carta para o meu aniversário. E nessa hora, o cheiro se espalhou. As meninas deixaram o pudim no forno e ele acabou queimando. Desde então, esse cheiro me persegue e se torna mais forte quando me sinto ansiosa. Você vê essa cena nitidamente? Sim, palpável, como eu vivi. E o que te incomoda nesse episódio? Fiquei comovida com o carinho das crianças por mim. Mas elas não são sempre assim? Sim, mas justo quando recebi a carta da minha mãe. Não entendo a relação entre as duas coisas. É que tinha a intenção de ir para casa da minha mãe. E partia meu coração ter que deixar as crianças. O que é com a sua mãe? Ela se sente sozinha e te pediu para morar com ela? Ou está doente? Não, está adoentada, mas não exatamente doente, e ela tem um acompanhante. Então por que precisava deixar as crianças? A situação na casa estava insuportável. Os outros trabalhadores parecem ter julgado que eu estava soberba em meu cargo e uniram-se contra mim. Contaram ao avô das crianças o que achavam de mim e não encontrei naqueles dois senhores o apoio que eu esperava quando eu me queixei a eles. E diante disso, eu apresentei a minha carta de demissão ao diretor, o qual respondeu muito amavelmente que eu deveria refletir por 2 semanas antes de tomar a minha decisão.
Estava nesse período quando recebi a carta de minha mãe. Acreditava que iria sair, mas acabei ficando. Além da ternura que sentia, algo mais a ligava às crianças? A mãe delas era uma parente distante da minha, e em seu leito de morte prometi que cuidaria das crianças como se fosse a mãe delas, e não as abandonaria nunca. Quebrei essa promessa quando apresentei a minha demissão. Tudo parece fazer muito sentido nessa explicação, mas tem alguma coisa faltando. Deve haver algo que ela não me falou, ou que não quer se lembrar. Acredito que essas não sejam as únicas razões para você amar tantas crianças. Acredito que esteja apaixonado pelo seu patrão, mesmo que ainda não tenha se dado conta disso, e que espera um dia poder ocupar o lugar da mãe. Isso explica o fato de você ter se tornado tão suscetível em relação aos empregados. Você teme que eles percebam alguma coisa e zombem de você. Sim, creio que seja isso mesmo. Mas se você sabia que amava o diretor, por que não me disse? Não sabia, ou melhor, não queria saber. Queria tirar isso da minha cabeça e nunca mais pensar a respeito. Inclusive, eu acreditava ter conseguido. Mas por que você não queria se lembrar? Por um acaso tem vergonha de amar um homem? Ah, não, não. Eu não sou retratada a esse ponto. Sei que não controlamos nossos sentimentos. Queria esquecer isso e por ele ser meu patrão. Eu sou muito pobre e ele é um homem muito rico e de família muito boa. Com certeza as pessoas ririam de mim por isso. Por favor, me conte, em que momento surgiu o seu amor por este homem? Uma vez, o senhor, que era sempre super sério e super ocupado, iniciou uma conversa sobre como contava comigo para o cuidado das filhas dele. Ele sempre foi reservado em relação a mim, mas nessa conversa ele estava tão suave, seu olhar estava bom, estava diferente. Neste momento nasceu uma esperança em meu coração, mas esse tipo de intimidade nunca mais ocorreu. E eu decidi tirar esse assunto da minha mente. Confesso que notei uma melhora desde a última sessão e que admiti o amor pelo meu patrão. Quero dizer, ainda me sinto deprimida e mal-humorada, mas o odor de pudim sumiu. Não totalmente, mas eu não sinto ele tão forte como era antes. Agora ele vem em momentos que eu me sinto ansiosa. A persistência desse símbolo minêmico fez supor que, além da cena principal, ele passara a representar traumas secundários muito pequenos. Assim, eles investigaram tudo que pudesse estar relacionado com o cheiro de pudim queimado. Com isso, o odor foi desaparecendo cada vez mais. Neste período, o tratamento foi interrompido por uma nova afecção do nariz que levou à descoberta da cárie etimoide. Ao retornar, contou que recebeu vários presentes de Natal dos dois senhores e mesmo dos empregados da casa, como se todos quisessem reconciliar-se com ela, mas essa amabilidade não causou-lhe nenhuma impressão. Como você está em relação ao cheiro? Ele desapareceu por completo, mas agora tem outro cheiro quando eu me sinto mal, quando eu me sinto ansiosa. É um cheiro de fumaça de charuto. Oh, isso não é necessário. Na realidade, o cheiro de charuto já estava presente antes, mas ele era encoberto pelo cheiro do pudim queimado. Entendo. E de onde provém esse odor? Bom, eu não sei exatamente. Fuma-se todos os dias lá em casa. Mas eu não sei se este odor representa alguma situação especial. Sob a pressão da minha mão, tente se lembrar. Nesse momento você se pergunta: o que esse maluco está fazendo? Bom, eu tenho uma explicação. Confesso que eu nunca fui muito habilidoso na arte da hipnose e bem menos em explicar para os meus pacientes por que a minha hipnose não funcionava. Em uma tentativa de evitar situações embaraçosas, decidi que se a minha tentativa de hipnose não funcionasse da primeira vez, eu ordenaria que o paciente se deitasse e fechasse os olhos. Esse método tinha o seu valor, mas com ele eu renunciava ao sonambulismo, e sem o sonambulismo, eu não conseguia acessar conexões que tecnicamente não existiam em seu estado normal de consciência. Lembrei-me então de que as lembranças do sonambulismo estavam apenas aparentemente esquecidas e que poderiam ser evocadas com um leve toque de mão na cabeça. Decidi então partir do pressuposto de que minha paciente sabia de tudo o que de algum modo tivesse significado patogênico e que tratava apenas de forçá-la a se lembrar. Algo me veio à cabeça. Estávamos todos sentados à mesa, eu, as crianças, os senhores,
e os outros 2 empregados. Mas isso acontece todos os dias. Continue a olhar para a imagem, algo mais virá à sua mente. Sim, há um convidado, o contador-chefe. Um velho que ama as crianças como seus próprios netos, mas ele também sempre vem para o almoço, nada de especial. Tenha paciência e olhe para a imagem, algo acontecerá. Nada acontece. Nós nos levantamos e as crianças devem se despedir em seguida, como todos os dias acontece. Sobem conosco para o segundo andar. Então, De fato, agora reconheço a cena. Quando as crianças se despedem, o contador-chefe quis beijá-las. O patrão se irrita e grita: Não beije as crianças! Isso me dá uma pontada no coração. Como os senhores fumavam, o cheiro ficou na memória. qual das duas cenas aconteceu primeiro? Essa última aconteceu cerca de 2 meses antes da outra. E por que motivo você sentiu uma pontada no coração por causa dessa cena? Afinal, ela não era direcionada a você. É porque pra mim não é certo o pai das crianças tratar o velho senhor assim. Ele era um amigo e ainda por cima era convidado. Era errado tratá-lo daquela maneira. Então, foi apenas a expressão violenta do seu patrão que a feriu. Talvez você tenha se envergonhado por ele, ou talvez tenha pensado: bom, se ele tratou um velho amigo dessa forma, quem dirá eu? Não é isso. Mas de qualquer forma, foi por causa da violência. Sim, por causa do beijo das crianças. Ele jamais gostou disso. Espere, algo mais vem em minha mente. Uma outra situação. Alguns meses atrás, uma senhora amiga foi visitá-los e, ao se despedir, beijou as 2 crianças na boca. O pai estava presente, mas conteve a fúria pela dama. Porém, quando ela foi embora, ele se despejou a mim. Declarou que me responsabilizava se isso acontecesse novamente, se isso voltasse a ocorrer. Ele confiaria a educação das crianças a outra pessoa. Nessa época, eu ainda acreditava que era amada por ele, mas essa cena minou minhas esperanças. E logo pensei, se por algo tão pequeno, que nem mesmo tenho culpa, ele me tratou dessa forma, então me enganei. Ele nunca teve nenhum sentimento por mim. Dois dias depois, Miss Lucy voltou a visitar Freud. Ela parecia transfigurada, sorria e trazia a cabeça erguida. Por um instante, Freud acreditou que estava errado e que ela teria se tornado noiva do diretor afinal de contas, mas ela afastou dele essa suspeita. Nada aconteceu. E, sinceramente, o senhor não me conhece direito. O senhor só me viu triste, deprimida, mal-humorada. Eu, naturalmente, sou muito divertida, eu sou espontânea. E notei que ontem pela manhã eu acordei muito feliz. Parece que eu estou vivendo de novo. E como há muito tempo eu não vivia antes. Que bom. O que você pensa de suas perspectivas na casa? Estou ciente que não tenho nenhuma. E não ficarei infeliz por isso. E agora você se entenderá com as pessoas da casa? Creio que a maior parte das coisas que aconteceu foi por causa da minha vulnerabilidade. E você ama o diretor? Sim, mas isso não me perturba mais. Eu posso pensar e sentir comigo mesma o que quiser. Você lembra quando exatamente surgiu o cheiro de pudim queimado? Pera, você não ligou o microfone. Me
conte em que momento surgiu o seu amor por esse homem. Uma vez. Tenta não rir, cara. Deixa eu desligar o microfone. Lembranças do sonambulismo estavam apenas... Esqueci. Aparentemente? Sim, aparentemente esqueci. Eu vou contar uma história triste, então. O amigo do meu pai, ele foi... Eu jurei que ela ia chorar. Eu cheguei na casa da minha avó, meu tio tinha destruído minha casa de boneca. Isso é muito triste. Eu tava séria. Calma aí que eu esqueci de desligar meu microfone. Fica mais feliz. Peraí. Sim, posso ver. Eu estava brincando com as meninas. Eu tô rindo, eu tô muito séria. Confesso que notei alguma memória. Realmente. Confesso que notei uma memória. Por que com memória? Porque eu não tenho. Eu vou... Que droga, eu olhei pra Letícia. Não é certo tratar um velho amigo, um velho senhor, um velho senhor. Ele poderia tratar você muito pior. Não é isso. Com certeza as pessoas ririam de mim por isso. Deu certo, aleluia, Deus é bom.